estudantes do quarto ano! Bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar com a temática texto dramático. E aí, ao longo das nossas aulas, temos estudado muito e vamos ainda estudar muito sobre gêneros textuais, a ortografia, a questão da escrita mesmo da palavra. Isso é muito importante aí na construção, na elaboração de um texto. Hoje vamos aí estudar o gênero dramático, talvez seja o estilo mais presente no dia a dia. Já pensou sobre isso? Porque ele não está somente nos livros. Você vai encontrar um texto dramático não apenas em livros, não apenas na leitura, e sim também em novelas, em teatros, nas telas. Isso mesmo. Ele está nos palcos dos teatros e nas telas de TV e no cinema, sendo encenado, inclusive, para quem torce o nariz, aí, não gosta muito de leitura. Os textos aí dramáticos, eles são muito comuns por encontrarmos eles sendo encenados. Isso mesmo, atores, atrizes, eles encenam aí esse tipo de texto. Ele é muito aí expresso através do corpo aí, da interpretação das pessoas. Então, não é muito aquela coisa de, um texto para se ler, como um texto instrucional. Fazendo aí a comparação. Um texto instrucional, pode existir um vídeo de alguém lá fazendo, mas na maioria das vezes você encontrará um texto instrucional para ler, em forma de leitura ali, para você ir seguindo o seu passo a passo, seja uma bula de remédio ou uma receita, você precisa ler. No texto dramático, você pode observar a encenação, aí o contexto, a elaboração através de novelas, de filmes. Isso é bem legal, é um tipo aí, um gênero textual que ganha vida, podemos dizer assim. Você sabe como são conhecidos os autores de textos dramáticos? São chamados de dramaturgos. Você já ouviu alguma vez em algum programa de TV alguém falando assim, o dramaturgo, a pessoa da dramaturgia brasileira? Esse termo lhe é familiar? Já ouviu em algum programa de TV alguém falando, se referindo a alguém, a outra pessoa dessa forma? É muito famoso esse termo, teledramaturgia brasileira. Já prestou atenção em algum programa esse termo? Pois bem, ele é bem comum. As nossas novelas aqui no nosso país é muito comum ter, aí não só comum aqui, mas as nossas novelas também passam em outros países. Vocês sabiam? Às vezes ela é mostrada em vários países no mundo, muito reconhecida. Muda-se aí o idioma de quem, né? A voz, se muda a voz dos atores, das atrizes, e isso ajuda aí para as pessoas chegar o nosso texto dramático, ali que o dramaturgo, o autor escreveu, chegar em vários outros países e vários outros idiomas. Isso mesmo, as novelas que você assiste em casa saíram de um texto dramático escrito por um dramaturgo. As novelas, antes delas irem para o ar, irem para a TV, elas são escritas. Alguém ali escreveu aquele enredo, escreveu aquelas falas ali que os atores, as atrizes estão encenando ali no momento. Assim como também as peças de teatro são, antes de serem ali encenadas pelas pessoas, elas são escritas, elas são elaboradas, elas são pensadas antes, para depois ganhar vida na tela ou nos palcos. O gênero dramático é um gênero literário originário muito antigo, lá na Grécia, quando ainda era uma forma,
Na Grécia era onde surgiu o teatro também, porque tem tudo a ver, dramaturgia e o teatro. Eles nasceram aí juntos. A Grécia é muito famosa por ser o berço aí dessa arte. Os textos que fazem parte do gênero dramático são escritos para serem, como eu tenho falado aqui desde que começou a aula, encenados. Tem um ator, uma atriz, uma pessoa que vai exercer aquele papel ali tem uma personalidade, ele tem ali um desenvolvimento naquela história. Você já encenou? Você aí que está assistindo a aula, já foi por algum momento na escola ou na sua comunidade, algum evento em que você precisou fazer uma encenação, você precisou aí fazer um personagem para aquele momento, aquele personagem tinha uma personalidade, ele tinha ali um desenvolvimento dentro daquele contexto da dramaturgia. Portanto, a princípio, eles não são produzidos para leitura de leitores e leitoras, tá? Eles são feitos aí, a princípio, como eu falei, o autor, lá ele vai escrever, vai destrinchar aí falas. Vocês já ouviram falar em alguma reportagem, alguma entrevista com atores, com atrizes, que eles falam, não, mas tem que seguir o roteiro. O roteiro ali que tem uma cena em que alguém vai falar com a outra pessoa e tem uma fala, tem uma emoção a demonstrar naquele momento ali que está sendo encenada aquela peça. Tudo isso aí, antes de chegar até a tela, antes de chegar ao palco, passou por um momento ali de escrita. Já que tem como objetivo orientar diretores e atores, aquilo que a gente está conversando, que precisa-se, antes de chegar aí ao público, para o público assistir, se passou por várias etapas, muitas vezes as etapas de ensaio, se ensaiou muito antes de chegar ao público. Quem vai aí, o público-alvo, que é as pessoas que se interessam por aquele tipo de narrativa. Qual o objetivo do gênero dramático? O texto dramático privilegia a dinâmica do conflito, tentando representar as ações e reações humanas pela tragédia, pela comédia e pelo drama propriamente dito, graças à presença das personagens, os personagens ali dando vida aí àquele drama, aquela situação. Pode ser uma comédia, pode ser algo trágico, pode ser aí as nossas várias representações, nossos sentimentos e reações comuns a nós, seres humanos. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediário entre si e o público, pois o público ali tem um objetivo de estar ali para entender. Então, a desenvoltura ali do personagem, do ator e da atriz é muito importante para que se chegue essa emoção ao público, a representação ali do público que está representando, que está assistindo ali aquele momento. A palavra vem do grego, drão, fazer, né, do drama, drão, fazer, e quer dizer também ação, é ação, é o fazer a ação, é ter ação, um movimento. Características do gênero dramático. Texto em formas de diálogos, sim, existem textos aí, a maioria é diálogos, são duas pessoas conversando, duas ou mais pessoas que estão ali interagindo, tendo uma proximidade em conversa, mas também pode ser um monólogo. Não é tão comum, mas existe sim os monólogos. O que são os monólogos, professora? Monólogo é quando só tem uma pessoa ali fazendo toda a encenação. Vocês já assistiram a algum teatro, a algum filme? Sim, pode até existir momentos na tela em que é um monólogo, a pessoa está ali falando, ela é o único ali a fazer uma interpretação, uma ação de um contexto de um drama. Dividido em atos e cenas, a gente fala muito de cenas, de
novelas. Eita, você assistiu a cena de ontem? Você assistiu ontem? Então, cena é muito comum, atos e cenas. O ato você fala mais de um teatro, mas é comum, sim, na dramaturgia se ter atos e cenas no teatro, no cinema, nas novelas. Presença das rúbricas, descrições do espaço ou das situações antes de cada ato, antes de cada encenação do artista ali, do ator e da atriz. Sequência de ação dramática, da ação dramática, geralmente constituída de exposição. Tem um conflito, tem ali uma complicação, um clímax, né? A gente fica ali na expectativa e tem um desfecho. Isso é muito comum em novelas, aquele casal romântico que ali no momento se separa e tem uma complicação que vai separar aquele casal. E a gente fica na expectativa a novela inteira. Será que eles vão se reencontrar? É o clímax, fica, sempre tem uma situação que dá uma esperança, dá um entendimento. E tem um desfecho, que a gente fica sempre esperando que seja aquele desfecho feliz, em que aquele casal que se separou lá no momento do conflito, que o conflito seja resolvido e tem um desfecho aí que torne o público, nós espectadores, felizes aí com um final feliz, que torceu durante todo o clímax, durante todo o desenrolar, para um final feliz da situação. Elementos do texto dramático. O protagonista, o mocinho, a mocinha, personagem central da ação dramática. Ele aí que faz a ação, ele que a gente fica torcendo, muitas vezes é o protagonista que sofre aí durante todo o drama, do desenrolar da história. O antagonista, personagem que se opõe ao protagonista. Você está já identificando esses elementos que eu falo, o protagonista, o antagonista, em alguma novela que você está acompanhando, ou em algum filme que você já assistiu. O antagonista é o que a gente chama de vilão. Ele tem os interesses aí diferentes, opostos ao protagonista. Tem até gente que gosta do vilão. Existem filmes aí, por exemplo, da Marvel, vou citar aí um exemplo, tá? O Thor e o Loki, o irmão. O Loki, ele fica ali meio antagonista, meio protagonista. Já perceberam? Se você já assistiu, vai falando aí com a gente no chat, que eu quero saber se você está conseguindo aí diferenciar, aí reconhecer esses elementos. E o coro? Qual é o coro, professora? O conjunto de atores que comentam a ação ao longo da peça. São aqueles que estão em torno, são os elementos em volta do protagonista, do mocinho e do vilão. São os outros elementos que compõem a história, a narrativa. A catarse, do grego significa purificação, purgação experimentada pelo público de uma tragédia. É aquilo que a gente experimenta ali daquele momento, o qual poderia apaziguar suas angústias. Muitas pessoas se identificam com a história, né? A gente se sente, mexe com as nossas emoções. Os textos dramáticos, essas encenações dramáticas são feitas para mexer com as nossas emoções. E a gente se envolve, não é mesmo? Parece até algumas novelas, alguns filmes, mexem com as nossas emoções, fazem muitos comentários, gera muita discussão por mexer com os nossos sentimentos. Tipos de texto dramático, características da tragédia, tom, que pode ser uma tragédia, o texto está falando aí do tom sério, solene, o protagonista que enfrenta grandes dificuldades, linguagem mais formal, estrutura composta por ação inicial, feliz, mas que tem um desfecho fatal. Esse aí o intuito, o objetivo da tragédia, a presença dos personagens nobres. Sim, alguns trazem reis, rainhas, príncipes aí, que não tem um desfecho feliz. A comédia, características do texto dramático, comédia sim, pode ser uma comédia. A comédia é um tom aí cômico, de risada, tem um momento aí também meio ridículo, o personagem pode não ser
tão bom assim, nobre como o anterior da tragédia. Ele tem um tom mais para fazer rir quem está assistindo. Temática ligada ao cotidiano, composto na sátira e faz uma controvérsia, né? Imita a sociedade de uma maneira cômica, de uma maneira engraçada. E a questão do comportamento humano. A linguagem é mais formal, pode ser mais formal do dia a dia. A estrutura é composta por uma situação de iniciar complicada, pode ser sempre uma situação complicada, mas que tem sempre um final feliz. Essa aí é a da comédia. Alguns filmes são muito... Você tem essa narrativa, encontra essas características do princípio ao fim, que é a característica da comédia. Peças de teatro... E a tragicomédia, que é uma mistura aí da tragédia com a comédia, modalidade teatral em que misturou elementos trágicos e ao mesmo tempo cômicos, que a gente fala, assim, tem até aquele termo, né? Seria cômico se fosse engraçado, se não fosse trágico. Nasce bem aí dessa tragédia, tragicomédia. Significa também quando surgiu a mistura de elementos da realidade e da nossa imaginação. A farsa, a pequena peça teatral caracterizada pelo... tem um teor aí, ridículo e caricaturar aí algumas coisas, alguns personagens, algumas situações, algumas emoções. E tem mais a ver com nossos hábitos como sociedade. Nossa aula vai ficando por aqui. Participa lá, quero saber qual foi a informação que vocês foram aí, que eu quero depois saber como foi que vocês aí me contaram, se vocês se identificaram aí, se já participaram de algum momento teatral ou que vocês gostaram da aula. Vai aí, continua participando aqui com a gente, fica ligadinho aqui no Educa Recife e eu aguardo vocês para um próximo momento. Tchau!